Calcula-se que 13 milhões de brasileiros de todas as idades possuem diabetes, mas uma faixa etária em especial tem preocupado os profissionais da saúde. A doença é cada vez mais comum entre indivíduos com idades entre 10 e 18 anos, o que motiva diversos estudos sobre a melhor forma de prevenir e tratar o mal nessa fase da vida. Diabetes na adolescência é o tema de hoje do Viver Ciência. O diabetes é uma síndrome metabólica que surge em decorrência do excesso de açúcar no sangue. Esse excesso é atribuído à ausência ou atuação insuficiente da insulina. A insulina, ele é um hormônio que controla a glicemia sanguínea, ou seja, a quantidade de açúcar do sangue. Ele é responsável por retirar esse açúcar do sangue e levar para as células. Então, tudo que a gente come vai para o sangue na forma de glicose. E o hormônio, que é a insulina, ela retira essa glicose do sangue e leva para as nossas outras células, para os nossos outros tecidos corporais. O diabetes tipo 1 é hereditário e costuma se manifestar na infância e na adolescência. O sistema imune passa a atacar as células do pâncreas, responsáveis pela produção de insulina. O diabetes tipo 2 ocorre quando a produção da insulina não é suficiente para baixar os níveis de glicose no sangue. Devido à obesidade infantil, esse tipo tem atingido cada vez mais os jovens. Por isso, os pais precisam ficar atentos aos sinais clássicos da doença. Vontade excessiva de urinar a todo momento, muita sede, muita fome, principalmente por doce, e uma perda de peso inexplicável. A perda de peso ela é mais comum no diabetes tipo 1. Os demais sinais podem acometer os dois tipos de diabetes principais, que é o tipo 1 e o tipo 2. O diabetes é uma doença séria, que não tem cura e que exige tratamento adequado. Uma vez negligenciada, ela pode evoluir e provocar uma série de complicações. E a pessoa, assim, ela começa a não mais viver, ela sobrevive, na verdade, porque ela vai ter uma insuficiência renal, vai ter que começar a fazer hemodiálise, ela vai ter uma retinopatia, vai perder a visão, às vezes ela tem um acometimento muito severo dos membros inferiores por causa de uma lesão e tem que ter a amputação desse membro. Então, de fato, o diabetes não é uma doença simples, tem que ser feito o tratamento, tem que ser feito o controle glicêmico rigoroso, a gente não pode subestimar, de forma alguma. Olá, bem-vindos ao Viver Ciência. No programa de hoje estamos falando sobre diabetes na adolescência. Vamos apresentar nossas convidadas. Rosana de Moraes Borges Marques, que é doutora em Ciências da Saúde e professora da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás. E Maria Luísa Ferreira Stringini, que é doutora em Ciência Animal e também professora da Faculdade de Nutrição da UFG. Bem-vindas ao Viver Ciência. Obrigada, Júnior. Eu que agradeço o convite. Eu estou muito feliz da gente poder conversar um pouquinho, né, sobre diabetes, que é uma doencinha bem complexa. Obrigada pelo convite. Vamos lá começar nosso bate-papo. Então vamos lá, a gente começa o nosso bate-papo com as dúvidas do público. Vamos ver a primeira pergunta. Meu nome é Cláudia, gostaria de saber qual é a relação entre a obesidade e a diabetes. Cláudia, a gente sabe que a obesidade é um dos fatores principais de risco para o desenvolvimento do diabetes. Então, isso ocorre porque a pessoa que é obesa, ela tem uma resistência à insulina. As células, elas não conseguem receber esse açúcar que está no sangue. A insulina não tem a sua função que deveria ter no organismo. E no caso do diabetes tipo 1, essa obesidade, ela pode atrapalhar, por conta dessa resistência à insulina, ela pode atrapalhar, então, a ação da insulina que a gente está injetando, a ela agir corretamente na célula para colocar esse açúcar para dentro da célula. Mais importante do que a obesidade é essa gordura abdominal, que leva a um grande risco de resistência à insulina e desenvolvimento do diabetes. Ok, próxima pergunta. Meu nome é Menícia. Eu gostaria de saber por que o excesso de açúcar provoca tantos problemas de saúde.
Mais importante do que a gente conhecer quais são essas complicações do diabetes é a gente saber que a monitorização do diabetes, manter a glicemia nos valores normais, eles são importantes, né? Essa monitorização ela é importante para que essas complicações não ocorram. Então, no rim, por exemplo, você tem esse aumento de glicose no sangue passando pelo rim leva a uma perda de glicose, aí a glicose sai para a urina, então a gente tem uma urina mais adocicada e aí, com isso provoca uma inflamação, que leva também a uma perda de proteína que vai levando a doenças renais. Na retina também um processo inflamatório que leva a hemorragias e que leva o paciente até a perda da visão. Na pele, se torna mais sensível à pele, assim como também nos vasos sanguíneos, que leva a problemas vasculares. Ok, mais uma pergunta? Meu nome é Eunice. Eu gostaria de saber qual a relação da dieta vegetariana com diabetes. Existe essa relação? Na verdade, o que acontece é que não basta só você tirar a proteína animal, né, e você adotar uma dieta vegetariana com proteínas de origem vegetal. Você tem que fazer uma alteração mais complexa da dieta, como aumentar o consumo de frutas e verduras, diminuir gorduras saturadas, né? Também a gente tem que aumentar o consumo de fibras, diminuir o de sódio. Então, não basta você só trocar um tipo de proteína da animal para vegetal. E às vezes o vegetariano acaba descontando aí no doce, né? Isso pode acontecer, né? Então, sempre o que a gente recomenda mesmo que a minha opção seja vegetariana ou não, que seja uma alimentação saudável e adequada e que a gente busque orientação para conseguir isso aí. Ok, o Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. Continue com a gente. Ainda hoje, você vai conhecer um estudo sobre o perfil do adolescente com diabetes no Brasil. E no quadro Casulo de Ideias, Pedro Antônio explica como podemos evitar a doença. E você acha que tem alguma coisa que a gente pode usar para substituir o açúcar? Sim. O quê? Sal. Eu falo para deixar o alimento doce. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje falando sobre diabetes na adolescência. Nossas convidadas são as professoras da Faculdade de Nutrição da UFG, Rosana Marques e Maria Luísa Stringini. Em 2010, começou a ser implantado o Ambulatório de Nutrição e Diabetes Tipo 1 no Hospital das Clínicas da UFG e precisava-se conhecer o perfil dos pacientes com diabetes que já eram atendidos na unidade, no Ambulatório de Endocrinologia. Então foi feito um estudo com dezenas de adolescentes no hospital. Vamos conferir a reportagem. O estudo contou com a participação de 84 adolescentes com idades entre 10 e 18 anos. Foram levantadas características como sexo, escolaridade, renda familiar, peso, altura, estado nutricional e prática de atividade física. As questões socioeconômicas e demográficas, a gente aplicou o formulário. A parte bioquímica, nós aproveitávamos os próprios exames que os pacientes traziam para consulta, que são de hemoglobina glicada, glicemia de jejum, pós-prandial. Então, assim, a gente não teve nenhum aumento de custo para fazer essa pesquisa. Os resultados obtidos possibilitaram a elaboração de um perfil do adolescente diabético em atendimento no Hospital das Clínicas. A gente viu que, como outros estudos já demonstravam, que não existe diferença de sexo entre as pessoas que têm diabetes, se tem homem ou se tem mais mulher, para o caso de diabetes tipo 1. A gente teve uma média de idade de 14 anos, que é próprio também. A gente observou que realmente o diagnóstico tem acontecido em idades mais recentes, então a gente teve um aumento aí de incidência entre os 5 e os 10 anos de idade, que o cuidador é principalmente a mãe e que a renda ela é até um salário mínimo,
né? E é o perfil de pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde, que é o que nós temos lá no Hospital das Clínicas. E a gente tinha uma baixa escolaridade do responsável. Esse raio-x proporcionou um tratamento mais eficiente, sensibilizando os adolescentes para os cuidados diários que precisam tomar. O paciente ele tem que se tornar responsável pelo seu cuidado. Então essa figura muitas vezes paternalista ou maternalista que a gente tem, entrega o remedinho na mão, o horário certinho, isso não funciona, não dá certo. E hoje, se nós trabalharmos com as crianças e com os adolescentes, nós temos certeza que aí a gente vai ter adultos, então, que vão ter condições de cuidar de si mesmos e aí a gente tem um prognóstico melhor em relação à doença. Professora Rosana, esse estudo aí então sobre o perfil do adolescente, né, com diabetes constatou a baixa escolaridade dos pais ou cuidadores. Isso. Né? Então, a falta de informação sempre trazendo aí problemas para a população, né? Isso, Divino. O que acontece? O diabetes tipo 1, ele não tem cura. Então, o que a gente tem que fazer? Controlar. E o controle do diabetes, ele não é fácil, ele é realmente complexo, porque ele implica dose de insulina, horário certo para as refeições, observar bem o que eu estou comendo, as outras medicações também. Então, tudo isso traz uma complexidade de tomada de decisões que pode ser um pouquinho mais difícil para algumas pessoas. Então, alguns estudos, eles trazem isso para a gente, que a baixa escolaridade, ela pode influenciar, trazer uma insegurança para a pessoa na hora dela tomar essas decisões do que fazer, quanto de medicamento tomar, eu vou atrás de uma ajuda, não vou. Então, é nesse sentido que a gente acha que pode comprometer e influenciar, então, nesse baixo controle glicêmico. Professora, 2 pontos importantes que vocês verificaram aí, né, em comum entre os adolescentes foram os hábitos alimentares inadequados e a prática irregular de atividade física. Isso, Vini, olha, e essa realidade não é só dos adolescentes lá que têm diabetes tipo 1. É uma realidade geral que a gente encontra na população geral de adolescentes e crianças. No caso dos nossos adolescentes com diabetes tipo 1, isso vem complicar o quadro deles, porque a gente vê que a prática de atividade física, ela melhora essa sensibilidade à insulina e evita esse excesso de peso que a gente conversou sobre a influenciar aí na resistência à insulina. Então, a gente precisa trabalhar muito com essas crianças, o incentivo a fazer atividade física. Professora, mas a gente observa também que muitas famílias, né, que têm ali um adolescente com diabetes, têm receio de deixar esse jovem praticar atividade física. Qual que é o medo? O que acontece? Isso, Divino. Normalmente, o diagnóstico do diabetes tipo 1 acontece numa emergência no hospital, que foi a criança, o adolescente entrando em cetose. Então, é muito traumático. Cetose? Então, cetoacidose diabética. O que é esse quadro? O que acontece? É como se pela minha hiperglicemia, então eu vou formando cetonas no meu sangue e meu sangue se torna tóxico, vamos dizer assim. Né? Então, a pessoa pode vir a óbito. Então, normalmente, o diagnóstico no diabetes tipo 1 acontece nesse momento e ele é um pouco traumático. Então, a família gera na família aquele medo de perder a criança. Então, já começam aqueles cuidados, aquele tanto de informação, chega na escola, a escola também não está preparada para receber essa criança, esse adolescente com diabetes tipo 1. E já teve casos também da criança fazer hipoglicemia, porque a própria atividade física, eu já vou... Hipoglicemia é quando o nível de açúcar no sangue baixa além do normal. Isso, abaixa. E quando a gente faz atividade física, eu melhoro essa sensibilidade à insulina, a insulina trabalha melhor, então eu absorvo mais o açúcar que estava no sangue. E aí, então, esse açúcar no sangue abaixa e eu posso fazer hipoglicemia. Então, algumas crianças que já tiveram esse evento na escola, que isso já aconteceu na escola, todo mundo fica muito assustado. O que acontece quando diminui, então, o nível de açúcar no sangue? A criança, ela pode desmaiar, né? Ela pode ter uma crise convulsiva, isso vai depender dessa rapidez e do nível da glicemia. Mas a gente passa as orientações para como controlar isso aí, corrigir essa hipoglicemia. Então, toda a escola fica com medo, então a gente precisa preparar a sociedade para receber bem essa criança. Professora Maria Luísa, que tipo de tratamento os adolescentes com diabetes recebem lá no Hospital das Clínicas?
No Hospital das Clínicas, a gente tem a nível de ambulatório, né, ambulatório médico e ambulatório de nutrição. De nutrição, a gente tem do tipo 1, do tipo 2, a gente tem de obesidade, do adolescente. Então, nós temos vários ambulatórios de nutrição para atender tanto crianças quanto a adultos que são diabéticos. Nós temos também um projeto desde 2016, que é uma sala de espera para os pacientes diabéticos tipo 1 e tipo 2, que a gente, enquanto o paciente está aguardando o atendimento médico ou da nutrição, a gente faz ações educativas, ele recebe informações sobre temas relacionados ao diabetes. Ok, o Viver Ciência faz mais um intervalo rapidinho. No próximo bloco tem casulo de ideias. Continue com a gente. Fique ligado que o Viver Ciência volta já! Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Viver Ciência e chegou a hora mais divertida do programa. O Pedro Antônio, de 7 anos de idade, ainda não tinha dado o ar da graça nessa temporada do Viver, por isso nós tratamos de resolver isso. Batemos um papo com ele sobre tudo o que criança gosta, chocolate, refrigerante, sorvete, mas ele garantiu que não quer mais saber de doce, que vai ser um novo homem. Que história é essa, hein? Vamos conferir. Casulo de ideias no ar. Meu nome é Pedro e tenho 7 anos. Pedro, você sabe o que é o diabetes? É quando você come muito doce e fica com cárie, fica com várias coisas e começa diabetes. Mas por que você acha que o alimento doce provoca o diabetes? Porque tem muito açúcar. Tem muito açúcar. Mas por que o açúcar provoca o diabetes? Porque ele é doce. Mas por que o alimento doce provoca o diabetes? Porque faz mal pro intestino. E como é que a gente evita o diabetes? Não comendo coisa que tem açúcar. Mas tem como viver sem comer doce? Tem. Tem? Você consegue? Consigo. Consegue mesmo? Consigo. Tá ouvindo, né, mãe? Também, eu vou guardar ele. Então pode pedir seu pai e sua mãe para cortar o doce da casa. Né? Não vai comer mais bombom, chocolate, todinho, bolacha recheada. Vai cortar tudo, então. Então você vai começar... água também, vou tomar água. Vai tomar bastante água. Vai começar o ano novo, então, com vida nova. 2018 com sem chocolate. E você acha que tem alguma coisa que a gente pode usar para substituir o açúcar? Sim. O quê? Sal. Eu falo para deixar o alimento doce. Então quem tem diabetes só não pode comer doce. É. Pizza pode. Mais ou menos. Por quê? Mas a pizza não é doce. É, tô brincando. Pode. Rapadura, pode. Rapadura? Ah, quando você deixa um pouquinho assim, em volta. Rapadura? É um doce? Como é que vai ser essa vida, hein, Pedro, sem açúcar? Vai ser boa. Vai? Será? Será que vai? Quando você vê o coleguinha tomando um refrigerante... Fala assim, vai mal pro estômago. Senhora Rosário, então, quem tem diabetes pode comer pizza à vontade, sim ou não? Olha, o Pedro, ele é um carinha esperto, hein? Eu acho que o Pedro precisa ir lá dar uma conversadinha com a gente. Olha, quem tem diabetes pode comer de tudo, não tem nada proibido. E à vontade, realmente uma coisa o Pedro tá certo, que a gente precisa beber bastante água. O resto é tudo muito bem controladinho, nada é proibido, mas tem que ser controlado. O que a gente fala é, a nossa alimentação ela tem que ser saudável e adequada. Nada em excesso e não faltando nada. Cada alimento tem seu nutriente, cada alimento vai trazer o seu prazer, então não tem nada proibido, mas não pode abusar de nada. Tá respondido então. Professora Maria Luísa, cada vez mais a gente se depara aí com o diagnóstico de pré-diabetes. Que estado é esse?
O pré-diabético é um diagnóstico de uma pessoa que ainda não é diabética, mas ela tem um açúcar no sangue que vai entre 100 miligramas por decilitro a 126. E aí ela tem que se cuidar, né, com alimentação e com atividade física para que esses valores voltem aos valores normais, que é abaixo de 99 miligramas por decilitro. É um estado de alerta, então, para a pessoa não desenvolver o diabetes. Exatamente. É um estado de vamos cuidar. Professora Rosana, o que a gente precisa fazer para frear aí o avanço do diabetes entre as crianças e adolescentes brasileiros? Olha, Divina, a gente acredita mesmo e os estudos têm mostrado para a gente que é informação, educação, é conversar, né? Para a gente conseguir passar essas informações certinhas e estimular as pessoas a terem uma alimentação adequada e a gente fazer atividade física. Então, a gente precisa prestar atenção nos nossos hábitos de vida, porque realmente esses aí é que vão determinar, influenciar se a gente vai desenvolver alguma doença futuramente. O tipo 1 é hereditário, né? Meio que difícil ali, impossível se evitar, mas o tipo 2, como a gente mostrou na reportagem, está aumentando o tipo 2 entre as crianças e os adolescentes por conta da obesidade infantil. Isso. Principalmente, né? Existem outros fatores, né? Mas é a obesidade infantil que leva à resistência à insulina, como nós conversamos, e que aí vai desenvolver o diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes. Quais outros fatores são esses, professora? A gente tem o sedentarismo, né? A gente tem também fatores genéticos no tipo 2 que são menos importantes do que esses fatores ambientais, mas também são determinantes para o desenvolvimento do diabetes. Então fica o alerta aí então para os pais, para os cuidadores, que temos que colocar então nossas crianças e adolescentes para se alimentar direitinho e praticar atividade física. Isso mesmo. Ok, então, e assim a gente encerra mais um Viver Ciência. Professora Rosana Marques, muito obrigado pela participação no nosso programa. Eu que agradeço, Divina. Obrigado pela oportunidade. Obrigado eu. Maria Luísa Stringini, professora também da Faculdade de Nutrição, obrigado pela presença. Muito obrigada, é um prazer estar aqui conversando. Prazer foi nosso e muito obrigado a você que nos acompanha pela TV e pela internet. Esse episódio já está disponível no nosso Facebook e em breve também vai estar na íntegra no nosso canal no YouTube. Obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima. Tchau!